O pior pesadelo de todo pai é perder seu cônjuge e ter que criar seus filhos sozinho. Mas imagine ser expulso de sua casa por sua própria família apenas algumas semanas depois de enterrar sua esposa. Isso foi exatamente o que aconteceu com David Mitchell. De pé sob a chuva com seus gêmeos de 10 anos, Emma e Jake, ele observou seus sogros ricos empacotarem suas poucas pertences em caixas. "Você nunca pertenceu aqui de qualquer maneira", disse friamente sua sogra. David não tinha para onde ir, exceto para uma casa deteriorada no lado errado da cidade. Ele trabalhava em 3 empregos apenas para colocar comida na mesa, enquanto seus filhos perguntavam quando poderiam voltar para casa. O que David não sabia era que sua falecida esposa Sarah havia lhe deixado algo que mudaria tudo. Um advogado o estava procurando com notícias sobre uma herança de 200 milhões de dólares. Mas esse dinheiro curaria a dor da rejeição ou lhe ensinaria o que realmente significa a família? Antes de mergulharmos, novamente diga-nos de onde você nos sintoniza e se esta história o comove, certifique-se de se inscrever, porque amanhã tenho algo extra especial guardado para você. David Mitchell nunca havia pensado muito em dinheiro até que não tivesse nada. Sentado na varanda da casa na Elm Street, vendo a tinta descascar das persianas em longas e deliberadas tiras, ele girava o anel de casamento de Sarah repetidamente entre os dedos. A simples aliança de ouro capturava a luz da tarde, refletindo memórias de um tempo em que o amor parecia suficiente para conquistar qualquer coisa. Eles se conheceram na biblioteca da universidade durante seus estudos de pós-graduação em História. Sarah estava encolhida em um canto, cercada por livros de arte e rabiscando algo nas margens de seu caderno. Seu cabelo loiro caía como uma cortina sobre seu rosto. E quando ela levantou os olhos ao ele se aproximar, seus olhos verdes continham um calor que o fez esquecer qualquer frase espirituosa que ele tivesse preparado. "Você está no meu lugar habitual", disse ela, mas estava sorrindo. "Posso me mover?", ele ofereceu, já procurando seus livros. "Ou você poderia sentar aqui e me dizer por que você está carregando uma biografia de Theodore Roosevelt às 9 da noite de uma sexta-feira?" Assim era Sarah, direta, mas nunca dura, curiosa sobre tudo e sobre todos. Ela vinha do tipo de família que aparecia nas páginas sociais do jornal, mas usava jeans desbotados e suéteres manchados de tinta para ir à aula. Seu pai, Charles Whitmore, era dono da metade dos imóveis comerciais da cidade. Sua mãe, Margaret, rastreava sua linhagem até os barões ferroviários e falava com o tom cortante de alguém que nunca havia questionado seu lugar no mundo. A família de David tinha uma pequena loja de ferragens em uma cidade vizinha. Seu pai trabalhava com as mãos, conhecia os nomes de cada cliente e acreditava que o valor de um homem era medido por sua integridade mais do que por sua conta bancária. Quando David levou Sarah para casa pela primeira vez, seus pais a receberam com o tipo de calor que o dinheiro não podia comprar. Quando Sarah levou David para conhecer os Whitmore, a recepção foi decididamente mais fria. "Ensinar é uma profissão nobre", Charles havia dito durante aquele primeiro jantar, seu tom sugerindo que era tudo o contrário. Claro, escolas particulares pagam consideravelmente mais do que as públicas. "David quer fazer a diferença na comunidade", Sarah havia respondido, sua mão procurando a dele, debaixo da mesa. "Ele acredita que a educação deve ser acessível a todos." Margaret sorriu tensamente. Que idealista! Apesar de sua desaprovação, Sarah havia escolhido David. Eles se casaram em uma pequena cerimônia na propriedade de sua família. Embora Margaret tenha deixado claro que teria preferido algo mais grandioso. Sarah usou o vestido de sua avó, não porque não pudesse pagar algo novo, mas porque amava a história por trás dele. Sua avó havia fugido durante a depressão, escolhendo o amor, em vez das expectativas sociais. "Ela foi minha inspiração",
Sarah disse a David em sua noite de núpcias, sentada na beira da cama de seu modesto apartamento. Ela me ensinou que a verdadeira riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Os gêmeos chegaram 2 anos depois. Emma com a alma artística e a natureza reflexiva de Sarah. Jake com a determinação e os instintos protetores de David. Eles viviam de forma simples, mas feliz, em uma pequena casa perto da escola onde David lecionava. Sarah trabalhava meio período em uma galeria de arte local, mais por prazer do que por necessidade. Ela tinha acesso ao seu fundo fiduciário, mas raramente o tocavam, exceto em emergências. Eu quero que as crianças entendam o valor das coisas, ela dizia quando David sugeria que eles poderiam pagar algo melhor. Eu não quero que eles cresçam pensando que o dinheiro resolve tudo. Os Whitmore os visitavam ocasionalmente, sempre com críticas sutis, disfarçadas de preocupação. A casa era muito pequena. O bairro não era prestigioso o suficiente. O salário de David era insuficiente para criar seus netos adequadamente. Sarah desviava seus comentários com graça, mas David podia ver a tensão que isso lhe causava. Quando os gêmeos tinham 8 anos, Sarah encontrou o caroço. Ela não disse nada por semanas, esperando que desaparecesse. Mas David notou sua distração durante seus passeios noturnos. Ele notou como ela segurava o braço esquerdo de forma diferente, como ela parava mais do que o habitual ao subir escadas. Provavelmente não é nada, ela disse quando finalmente lhe falou sobre a consulta médica. Não foi nada. O diagnóstico foi câncer de mama agressivo e, apesar da melhor atenção médica que o dinheiro podia comprar, o prognóstico era sombrio. Sarah enfrentou os tratamentos com a mesma bravura tranquila que ela trazia para tudo o mais. Ela fez listas, instruções para David sobre as rotinas das crianças, seus gostos e desgostos, seus medos e sonhos. Emma precisa de tempo para processar as emoções. Ela escreveu com sua caligrafia cuidadosa. Ela vai querer desenhar sobre isso antes de poder falar sobre isso. Jake tentará cuidar de todos os outros. Não o deixe carregar muita responsabilidade. Durante esses longos meses de quimioterapia e radioterapia, os Whitmore deixaram claras suas opiniões. Eles queriam que Sarah voltasse para a propriedade onde pudesse ser cuidada adequadamente. Eles queriam que as crianças frequentassem uma escola particular. Eles queriam que David aceitasse um cargo na empresa de Charles, algo com mais segurança e prestígio. Eles têm boas intenções, Sarah disse, depois de uma visita particularmente tensa de sua mãe. Sério? David perguntou suavemente. Sarah permaneceu em silêncio por muito tempo, olhando pela janela para o pequeno jardim que ela havia plantado quando eles se mudaram pela primeira vez. Acho que eles estão com medo, ela finalmente disse. Medo de que, quando eu for embora, eles também percam as crianças. Não os perderão. Somos família. Sarah olhou para ele então e algo piscou em sua expressão, uma tristeza que ele não conseguiu interpretar totalmente. Prometa-me uma coisa, David. Prometa-me que você se lembrará que você é suficiente. Do jeito que você é suficiente, ele prometeu. Embora não entendesse por que ela parecia tão preocupada com isso. A saúde de Sarah piorou rapidamente nos últimos meses. Ela passava horas em seu estúdio, escrevendo cartas e fazendo ligações telefônicas sobre as quais não falava. David presumiu que ela estava cuidando de seus assuntos financeiros, garantindo que os fundos de educação das crianças estivessem bem administrados. Ele se concentrou em estar presente em cada momento que lhes restava, valorizando as conversas tranquilas e os toques suaves que em breve seriam memórias. No dia em que ela morreu, segurando sua mão enquanto os gêmeos dormiam aninhados ao lado da cama do hospital, as últimas palavras de Sarah foram sobre as crianças. Cuide deles. Ajude-os a lembrar que o amor é a única coisa que perdura. O funeral foi realizado na igreja da família Whitmore,
um grande edifício de pedra onde Sarah havia sido batizada quando criança. Margaret cuidou dos arranjos, organizando um serviço que refletia mais a posição social da família do que a natureza humilde de Sarah. David sentou-se no primeiro banco com Emma e Jake, observando colegas e conhecidos passarem pelo caixão ornamentado, e se sentiu completamente sozinho, apesar da multidão. Nas semanas seguintes, os Whitmore iniciaram sua campanha de pressão suave. Eles os visitavam diariamente, trazendo refeições elaboradas que as crianças mal tocavam e sugestões sobre arranjos práticos. A casa estava muito cheia de memórias. As crianças precisavam de estabilidade. David precisava de apoio, criando-os sozinho. "Somos família", disse Margaret, sua mão repousando possessivamente sobre o ombro de Emma. "Queremos o melhor para todos." David tentou ser gentil. Eles também estavam de luto, e ele entendia o desejo deles de se sentirem úteis, mas a versão deles de ajuda parecia cada vez mais como controle. Eles criticavam suas escolhas de criação, suas decisões financeiras, seus planos para o futuro das crianças. Quando ele mencionou matricular os gêmeos em uma escola secundária pública, Charles fez ligações para instituições particulares sem consultá-lo. "Podemos nos dar ao luxo de dar-lhes vantagens", argumentou Margaret quando David protestou. Sarah teria querido isso. Sarah queria que eles tivessem uma infância normal, David respondeu. Ela disse isso muitas vezes. Sarah estava doente, disse Margaret, sua voz suavizando de uma maneira que parecia condescendente. Ela não estava pensando com clareza no final. Naquela noite, David encontrou o diário de Sarah na gaveta de sua escrivaninha. Sua caligrafia ficava mais trêmula à medida que as entradas avançavam, mas seus pensamentos permaneciam claros e decididos. Ela escreveu sobre seu amor por ele, suas esperanças para as crianças e sua crescente preocupação com as intenções de seus pais. Eles veem David como algo temporário. Ela havia escrito apenas semanas antes de sua morte. Eles acham que a dor o tornará mais maleável, mais disposto a aceitar a versão deles do que é melhor. Eles não entendem que sua força vem de seus princípios, não de suas circunstâncias. Eu rezo para que ele se lembre de quem ele é quando eles tentarem mudá-lo. Ao ler essas palavras, David sentiu a presença de Sarah tão claramente como se ela estivesse sentada ao lado dele. Ela havia sabido que isso aconteceria. Ela havia tentado prepará-lo, mas ele estava muito focado em perdê-la para ouvir o aviso. O confronto final chegou em uma manhã cinzenta de outubro, 6 semanas depois do funeral. David estava preparando o café da manhã quando ouviu o caminhão de mudança na entrada. Pela janela da cozinha, ele observou Margaret direcionar os trabalhadores para a casa. "O que está acontecendo?" perguntou Emma, agarrada ao seu coelho de pelúcia. "Eu não sei, querida", disse David, mas seu coração já estava afundando. Margaret entrou sem bater, com uma expressão de determinação que David havia aprendido a temer. "Nós fizemos os arranjos", ela anunciou. "As crianças estarão mais confortáveis na propriedade e você terá tempo para planejar seus próximos passos." "Meus próximos passos? Você não pode criá-los adequadamente com o salário de um professor", disse Charles, seguindo sua esposa para a cozinha. "Sarah se foi, David. As realidades práticas não mudaram só porque estamos todos de luto." Emma começou a chorar silenciosamente e Jake se moveu protetoramente ao lado de sua irmã. David se ajoelhou à altura deles, suas mãos firmes apesar da raiva que crescia em seu peito. "Vão empacotar algumas roupas", ele disse suavemente. "Vamos ficar em outro lugar por um tempo." "Você não entende", disse Margaret, sua voz aumentando. "Isso não é um pedido. A casa pertence ao fideicomisso familiar. Sarah morava aqui, a nosso critério, e esse acordo morreu com ela." As palavras atingiram David como um golpe físico.
Em todos os anos juntos, Sarah nunca havia mencionado que a casa não era realmente dela. Ela havia pago as contas, gerenciado as finanças, o havia protegido dos detalhes que o teriam feito se sentir como um caso de caridade. Uma semana, disse Charles, não com maldade, mas com a finalidade de alguém acostumado a ser obedecido. Isso deve ser tempo suficiente para encontrar um lugar apropriado. Eles deixaram David sozinho com os gêmeos e os trabalhadores, que começaram a empacotar sistematicamente suas vidas em caixas. Emma sentou-se em sua cama, desenhando furiosamente em seu caderno, enquanto as lágrimas escorriam por suas bochechas. Jake ajudou a empacotar com a eficiência mecânica de alguém em choque. "Vamos morar com a vovó e o vovô?" perguntou Emma. David olhou para o rosto esperançoso de sua filha e sentiu que algo se quebrava dentro dele. "Não, querida. Vamos encontrar nosso próprio lugar." "Mas onde?" Ele não tinha uma resposta. A morte de Sarah o havia deixado despreparado para desafios práticos que pareciam insuperáveis. O salário de seu professor podia cobrir o aluguel e as despesas básicas, mas ele não tinha economias para depósitos ou custos de mudança. A apólice de seguro de vida ajudaria, mas estava emaranhada no processo de sucessão. A senhora Patterson, a velha vizinha que havia trazido ensopados e consolo silencioso durante a doença de Sarah, apareceu na porta com uma garrafa térmica de café e um envelope. "Há uma casa na Elm Street", disse ela, sem rodeios. "O proprietário está procurando alguém responsável que a alugue barato em troca de consertá-la. Não é muito, mas tem bons alicerces e um grande quintal para as crianças." O envelope continha uma chave e um endereço. David olhou para a oferta, sobrecarregado pela gentileza de alguém que mal o conhecia. "Por que você faria isso?" perguntou. A senhora Patterson sorriu. Seu rosto marcado pelo tempo enrugou-se com calor. "Porque às vezes a única família que importa é aquela que você escolhe." Enquanto o caminhão de mudança se afastava da casa onde seus filhos haviam dado seus primeiros passos e perdido seus primeiros dentes, David fez uma promessa silenciosa a Sarah. Ele provaria que a fé dela nele não havia sido infundada. Ele mostraria aos gêmeos que o valor de um homem não era medido por sua conta bancária ou suas conexões sociais. Ele os ensinaria que o amor, de fato, era a única coisa que perdurava. A casa na Elm Street erguia-se diante deles como um ponto de interrogação, desgastada, incerta, mas cheia de possibilidades. David abraçou seus filhos e girou o anel de Sarah mais uma vez antes de deslizá-lo para o bolso. Eles estavam em casa. A notificação de despejo chegou com papel timbrado oficial, entregue por um mensageiro que esperou enquanto David assinava com as mãos trêmulas. A linguagem formal não podia disfarçar a mensagem. Eles tinham 72 horas para desocupar as instalações. David olhou o documento à luz da manhã cinzenta, o café esfriando em sua xícara 6 semanas após o funeral de Sarah, e os Whitmore haviam feito sua jogada. A notificação citava o descumprimento do acordo de residência e a falta de manutenção dos padrões da propriedade. Uma ficção legal projetada para encobrir o que era essencialmente um golpe familiar. "Pai." Emma apareceu na porta da cozinha, ainda de pijama, agarrada ao coelho de pelúcia que Sarah havia lhe dado para seu 8º aniversário, porque há homens lá fora. Pela janela, David pôde ver o caminhão de mudança estacionado em sua entrada como um predador paciente. 2 trabalhadores estavam sentados na cabine, esperando instruções. Margaret Whitmore estava no gramado da frente com seu casaco de lã, verificando seu relógio com a precisão de um general coordenando uma invasão. "Nós vamos nos mudar", disse David com cuidado, ajoelhando-se à altura de Emma. "Você se lembra de como falamos sobre aventuras?" Os olhos verdes de Emma, tão parecidos com os de sua mãe, se encheram de incerteza. "Mas as coisas da mamãe estão aqui."
suas pinturas, seus livros e seu jardim. O jardim. Sarah havia passado incontáveis horas cuidando da pequena parcela atrás da casa, ensinando os gêmeos a plantar sementes e cuidar das mudas. Emma a havia ajudado a escolher as flores, enquanto Jake havia ficado fascinado com os vegetais. Era onde Sarah havia se sentido mais forte durante sua doença, extraindo energia da terra e do... Jake apareceu ao lado de sua irmã, já vestido e alerta. Aos 10 anos, ele possuía um instinto protetor que às vezes preocupava riqueza medida em amor, e conquistas era a única moeda que realmente importava. A caixa de receitas apareceu durante uma sessão de limpeza em novembro, escondida atrás dos casacos de inverno de Sarah no armário do quarto. David quase não a viu. Um simples recipiente de madeira sem nada de especial, exceto pela cuidadosa caligrafia de Sarah, que cobria dezenas de fichas dentro. Mas não eram apenas receitas, eram cartas de amor disfarçadas de instruções de culinária. O bolo de carne favorito de David, lia uma ficha. Ele diz que sabe afogar. Não diga a ele que o ingrediente secreto é amor. Ele acha que é o pior molho. Outra ficha continha instruções para uma sopa para dias de doença com uma nota na margem. Emma precisa de biscoitos extra quando está triste. Jake prefere apenas o caldo. Ambos precisam de abraços extra enquanto a sopa cozinha. Havia menus festivos, com cronogramas detalhados, receitas de bolos de aniversário com modificações para as preferências dos gêmeos e refeições reconfortantes para dias difíceis. Cada ficha revelava o conhecimento íntimo de Sarah sobre as necessidades de sua família e sua determinação de provê-los mesmo em sua ausência. No fundo da caixa, David encontrou um envelope selado marcado para decisões difíceis. Dentro havia uma carta com a caligrafia familiar de Sarah. Meu queridíssimo David, se você está... Lendo isso, você descobriu o que eu esperava que você nunca precisasse, um mapa de rota para os momentos mais difíceis da paternidade. Eu sei que você provavelmente está bravo comigo por guardar segredos. Eu sei que você está confuso sobre o dinheiro e o que ele significa para nossa família, mas eu preciso que você entenda algo. Nós nunca precisamos de dinheiro para sermos felizes. Éramos ricos em todos os sentidos importantes, muito antes de você saber do fundo fiduciário. O dinheiro é uma ferramenta, nada mais. Use-o se for necessário, ignore-o se puder, mas nunca deixe que ele defina quem você é. Você é suficiente do jeito que você é. Com todo o meu amor, Sarah. David leu a carta 3 vezes antes que as palavras penetrassem completamente. Sarah havia antecipado sua luta com a herança, sua preocupação em manter sua integridade enquanto aceitava a riqueza de sua família. Ela o havia conhecido o suficiente bem para entender que o dinheiro pareceria uma bênção e um fardo. Ela havia passado 1 ano desde seu despejo da propriedade Whitmore. David comemorou o aniversário não com amargura, mas com uma tranquila satisfação pelo quanto eles haviam avançado. A casa da Elm Street mal se parecia com a estrutura deteriorada que eles haviam encontrado pela primeira vez. A pintura fresca alegrava o exterior, o jardim produzia vegetais para sua mesa e cada cômodo mostrava evidências de uma atenção cuidadosa e um investimento modesto. O desenvolvimento artístico de Emma havia acelerado, além das expectativas de todos. O programa de arte avançado a havia conectado com a Sra. Chen, uma artista profissional aposentada que havia se interessado especialmente em fomentar o talento jovem. 2 vezes por semana, Emma ficava depois da escola para trabalhar com aquarelas, carvão e técnicas que transformaram sua habilidade natural em uma verdadeira destreza. Ela tem um dom incomum para a expressão emocional, a Sra. Chen disse a David durante uma conferência de pais. A maioria das crianças de sua idade se concentra na precisão técnica,
mas Emma pinta sentimentos. É bastante notável. A aptidão matemática de Jake havia lhe rendido um lugar na equipe de competição regional, onde ele trabalhou com estudantes de escolas de todo o distrito. A diversidade do grupo, crianças de diversas origens econômicas, unidas pela curiosidade intelectual, o havia ensinado que a inteligência era distribuída independentemente do status social. Eu gosto mais de Jefferson do que da minha antiga escola, ele confidenciou a David uma noite. As crianças aqui não são estranhas com dinheiro. Elas se importam mais se você é bom em algo. Lisa Martinez havia se juntado ao corpo docente de Jefferson como professora da 5ª série e sua presença havia complicado a vida emocional cuidadosamente ordenada de David. Ela era inteligente, gentil e completamente indiferente às distinções sociais que antes pareciam insuperáveis. Quando ela ria de suas histórias sobre acidentes na construção ou pedia sua opinião sobre a política educacional, David se sentia lembrando que era ser visto como algo mais do que um pai solteiro em dificuldades. Ela gosta de você, observou Emma com a franqueza que as crianças de 10 anos possuem. Ela faz aquela cara quando fala com você. Que cara? A mesma que a mamãe costumava fazer, como se você fosse a pessoa mais interessante da sala. David sentiu uma pontada familiar de lealdade à memória de Sarah, mas agora estava temperada pela compreensão de que a dor não estava destinada a ser permanente. A carta de Sarah o havia encorajado a encontrar a felicidade novamente, a modelar para seus filhos que o amor não era um recurso finito que pudesse se esgotar ao ser compartilhado. As persistentes ligações de Robert Harrison finalmente haviam desgastado a resistência de David. O advogado havia sido paciente, mas determinado, respeitando o prazo que Sarah havia estabelecido ao mesmo tempo em que deixava claro que as obrigações legais não poderiam ser adiadas indefinidamente. Sr. Mitchell, eu entendo que isso é avassalador, disse Harrison durante sua segunda reunião. Mas o fundo fiduciário exige distribuições anuais e há implicações fiscais que precisam de atenção imediata. Sua esposa estruturou isso para beneficiar causas beneficentes, bem como sua família, mas precisa de uma gestão ativa. David soube que Sarah havia estado apoiando discretamente várias organizações, abrigos para pessoas em situação de rua, programas de alfabetização e bolsas de estudo para estudantes carentes. A Fundação Meridian operava em seu nome, mas sem reconhecimento público, financiando causas que a ela importavam, evitando ao mesmo tempo as obrigações sociais que a filantropia visível trazia. Ela era inflexível em que a caridade deveria ser privada, explicou Harrison. Ela acreditava que a doação pública era com muita frequência sobre a reputação dos doadores, mais do que sobre as necessidades dos receptores. O alcance do planejamento de Sarah ficou mais claro a cada revelação. Ela havia criado um legado que continuaria seus valores muito depois de sua morte, mas também havia garantido que David seria forçado a se envolver ativamente com esses valores em vez de herdar a riqueza passivamente. A presença da Sra. Patterson em suas vidas havia se tornado indispensável. Ela aparecia para jantar 2 vezes por semana, compartilhava histórias sobre a história do bairro e fornecia o tipo de sabedoria que só vem de sobreviver a múltiplos transtornos da vida. As crianças a chamavam de Vovó Pat e ela havia abraçado o papel com entusiasmo. Você sabe o que eu gosto nesta família? Ela disse uma tarde, enquanto observavam Emma pintar, enquanto Jake fazia a lição de casa. Eles descobriram que a felicidade não é ter a vida perfeita, é fazer a melhor vida possível com o que você tem. Suas palavras tinham um peso particular, dado o conhecimento de David sobre o fundo fiduciário. Ele tinha o que muitos considerariam a solução perfeita para cada problema.
Dinheiro para comprar uma casa melhor, proporcionar educação particular, garantir a segurança financeira. Mas sua vida atual, construída com esforço e compromisso e afeto genuíno, parecia mais autêntica do que qualquer luxo que a herança pudesse proporcionar. A decisão de revelar ou não o fundo fiduciário a seus filhos pesava muito na mente de David. Eles eram velhos o suficiente para entender as implicações, maduros o suficiente para lidar com a responsabilidade, mas jovens o suficiente para que o conhecimento pudesse alterar fundamentalmente seu senso de identidade e seus valores em desenvolvimento. A caixa de receitas de Sarah havia se tornado uma fonte regular de consolo durante os momentos de tomada de decisão. Sua sabedoria prática sobre a vida diária se estendia a questões mais amplas sobre a criação e as prioridades. Na margem de sua receita de biscoitos com gotas de chocolate, ela havia escrito: "Os melhores ingredientes não podem salvar uma receita se você apressar o processo. Coisas boas levam tempo." À medida que o inverno se aproximava de sua modesta casa, David sentiu uma satisfação que não tinha nada a ver com as circunstâncias materiais. Eles haviam criado algo precioso a partir de muito pouco. Uma família unida por escolha, em vez de obrigação, fortalecida pela adversidade, em vez de enfraquecida por ela. O fundo fiduciário continuava sendo seu segredo, mas sua existência já havia cumprido seu propósito mais importante: provar a David que ele era capaz de fornecer tudo o que seus filhos realmente precisavam, independentemente de seus recursos financeiros. A fé de Sarah nele havia sido justificada não pela riqueza, mas pelo caráter, não pelo que ele podia comprar, mas pelo que ele havia escolhido ser. De pé em sua pequena cozinha, cercado pela evidência de uma vida reconstruída do zero, David finalmente entendeu o que Sarah havia estado tentando ensiná-lo. A verdadeira prosperidade não era ter dinheiro, era ter a sabedoria para saber quando você já era rico. Robert Harrison chegou exatamente às 10h de uma manhã cinzenta de dezembro, carregando uma maleta de couro que parecia conter o peso de uma revelação. David finalmente havia aceitado uma reunião em casa depois de meses de adiamento, em parte porque a persistência do advogado havia desgastado sua resistência e em parte porque os gêmeos mereciam entender sua herança antes que crescessem muito mais. Emma e Jake sentaram-se no sofá da sala, flanqueando David como pequenos guardiões. Eles só haviam sido informados de que um advogado precisava discutir o testamento de sua mãe. Uma conversa que David havia temido, mas que não podia mais evitar. Sua mãe era uma mulher extraordinária, começou Harrison, acomodando-se na cadeira que a Sra. Patterson havia doado quando seus móveis se mostraram insuficientes para a companhia. Ela dedicou muito tempo a planejar o futuro de sua família e deixou instruções muito específicas sobre quando e como eles deveriam saber sobre seus arranjos. David observou os rostos de seus filhos, vendo os traços de Sarah refletidos em suas expressões sérias. A sensibilidade artística de Emma a tornava particularmente atenta às correntes emocionais, enquanto os instintos protetores de Jake o faziam sentar-se mais ereto, preparado para defender sua família de ameaças desconhecidas. "Que tipo de arranjos?" perguntou Jake com a franqueza que havia herdado de ambos os pais. Harrison abriu sua maleta e tirou uma pasta grossa marcada Fundo Fiduciário da Fundação Meridian. Os documentos legais dentro pareciam ominosos e oficiais, mas David notou a caligrafia de Sarah em várias páginas, notas pessoais que humanizavam a linguagem formal. Sua mãe estabeleceu uma fundação privada em seu nome com um valor aproximado de $200 milhões, disse Harrison suavemente. Seu pai é o principal curador e vocês são beneficiários com certos direitos e responsabilidades. O silêncio que se seguiu foi profundo.
Os olhos de Emma se arregalaram com uma combinação de confusão e preocupação, enquanto a expressão de Jake mudou de confusão para algo parecido com raiva. 200 milhões, sussurrou Emma. Isso é como ser super rico. Nós somos ricos, disse Jake rotundamente. Nós fomos ricos o tempo todo e papai não nos contou. David sentiu o peso do olhar de seus filhos. A acusação implícita no tom de Jake. Ele havia se preparado para este momento, mas havia subestimado o quão traídos eles poderiam se sentir pelo segredo. Eu descobri há alguns meses, disse David com cuidado. Sua mãe também não me contou. Ela queria que provássemos que poderíamos construir uma boa vida juntos antes que soubéssemos do dinheiro. Harrison enfiou a mão na pasta e tirou um envelope selado endereçado a Emma e Jake com a caligrafia distinta de Sarah. Isso foi deixado com instruções de que só deveria ser aberto quando vocês soubessem do fundo fiduciário. Emma aceitou a carta com as mãos trêmulas e Jake se aproximou para ler por cima do ombro dela. David observou seus rostos, enquanto eles assimilavam as palavras de sua mãe, vendo a progressão da confusão para a compreensão e para algo que se aproximava do assombro. Ela diz que escondeu o dinheiro porque queria que aprendêssemos que a felicidade não vem de ter coisas. Emma leu em voz alta. Ela diz: crianças ricas às vezes crescem pensando que o dinheiro resolve problemas em vez de aprender a resolvê-los por si mesmas. Jake continuou lendo. Ela diz: papai é a melhor pessoa que conheço e ela queria que víssemos o quão bom ele é cuidando de nós antes que soubéssemos do dinheiro que poderia tornar isso mais fácil. Harrison assentiu com aprovação. Sua mãe estava muito preocupada com os efeitos psicológicos da riqueza herdada. Ela estudou famílias que haviam perdido seus valores por causa do dinheiro e estava determinada a evitar que isso acontecesse com vocês. David sentiu uma onda familiar de amor e frustração pela previsão de Sarah. Mesmo na morte, ela estava orquestrando o desenvolvimento emocional deles com a precisão de uma mestra experiente. Mas por que agora? Perguntou Emma. Por que nos contar agora em vez de esperar até que sejamos mais velhos? Por quê? Explicou Harrison. O fundo fiduciário exige uma gestão ativa e seu pai precisa tomar decisões sobre as distribuições beneficentes. Sua mãe queria que vocês fizessem parte dessas decisões para aprender sobre a administração responsável enquanto ainda estão formando seus valores. Ele estendeu vários documentos sobre a mesa de centro, demonstrativos financeiros, relatórios de doações beneficentes e resumos de investimentos que pintavam um quadro da discreta filantropia de Sarah. A Fundação Meridian havia estado apoiando programas de alfabetização, abrigos para pessoas em situação de rua e bolsas de estudo por anos. Tudo sem reconhecimento público ou conhecimento familiar. Mamãe estava ajudando as pessoas em segredo? Perguntou Jake, sua raiva se transformando em algo mais próximo do orgulho. Ela era muito reservada com suas doações, confirmou Harrison. Ela acreditava que a caridade deveria ser para ajudar os outros, não para que o doador se sentisse importante. Emma estudou uma fotografia de crianças em um programa de leitura de verão que a Fundação havia patrocinado. Essas crianças puderam ler livros graças à mamãe. Graças ao compromisso de sua família com a educação e as oportunidades, corrigiu Harrison suavemente. A Fundação opera em nome de todos vocês e seu pai têm estado tomando decisões sobre seu trabalho, mesmo sem perceber. David ficou confuso, até que Harrison explicou que vários dos programas que ele havia encontrado sem saber, os materiais de arte gratuitos de Emma, o financiamento da competição de matemática de Jake, até mesmo a bolsa de estudos de Ana Rodrigues, haviam sido discretamente apoiados pela Fundação de Sarah. Ela tem nos cuidado todo esse tempo, disse Emma com espanto. Mesmo depois de morrer, ela continuou, garantindo que tivéssemos o que precisávamos.
Os documentos do fundo fiduciário revelaram a extensão completa do planejamento de Sarah. Ela havia estruturado a herança para evitar as armadilhas que destruíam muitas famílias ricas. Não havia acesso imediato ao capital para as crianças, requisitos de doações caritativas que lhes ensinariam sobre a responsabilidade social e disposições de supervisão que os impediriam de se tornarem arrogantes ou desconectados da realidade. Há condições, explicou Harrison. Seu pai deve continuar trabalhando em educação ou serviço público. A família deve manter um estilo de vida modesto, sem mansões ou jatos particulares. E uma parte significativa das distribuições anuais deve ser destinada a causas beneficentes. Vocês escolhem juntos. Jake franziu a testa enquanto processava as restrições. Então, não podemos simplesmente comprar o que quisermos. Sua mãe queria que vocês entendessem que o dinheiro é uma ferramenta para ajudar os outros, não apenas para fazê-los se sentir confortáveis, disse David, finalmente encontrando sua voz, enquanto abraçava o futuro. Sua própria calor e inteligência haviam conquistado o afeto das crianças sem ameaçar sua lealdade para com a mãe. Faz o papai sorrir de um jeito diferente, Emma confidenciou à Sra. Patterson durante uma de suas sessões particulares de arte. Não como se ele se lembrasse de ser feliz, mas como se ele realmente fosse feliz neste momento. O casamento foi pequeno e informal, realizado no jardim do quintal deles, com apenas amigos próximos e familiares presentes. Margaret e Charles estavam lá, tendo aprendido gradualmente a valorizar a felicidade de seus netos acima de suas próprias expectativas. Eles haviam descoberto que o amor livremente dado era mais precioso do que o controle mantido à força. Margaret havia se envolvido particularmente no desenvolvimento artístico de Emma, não como uma forma de reformar sua neta, mas como um meio para compreender a sensibilidade e a percepção que haviam caracterizado a abordagem de Sarah à vida. Você vê o mundo como sua mãe via, ela disse a Emma durante um momento de tranquilidade na recepção, com olhos que buscam a beleza e corações que buscam o bem. Charles havia surpreendido a todos ao mostrar um interesse genuíno no trabalho da fundação, oferecendo experiência empresarial sem tentar ditar políticas. Suas conexões corporativas haviam se mostrado valiosas para expandir os programas de bolsas de estudo, mas ele havia aprendido a contribuir em vez de controlar. Passei tantos anos pensando que o dinheiro era o mais importante que eu podia dar à minha família, ele admitiu a David, enquanto observavam as crianças brincar à luz da tarde. Esqueci que o tempo e a atenção valiam mais do que qualquer herança. A Fundação Meridian havia crescido além da visão original de Sarah, mantendo seus valores fundamentais. David atuava como diretor executivo, mas a opinião das crianças moldava cada decisão importante. Eles haviam aprendido a pensar globalmente enquanto agiam localmente, a equilibrar a compaixão com a praticidade, a medir o sucesso por vidas melhoradas em vez de dólares distribuídos. O último projeto de Emma envolvia ensinar aulas de arte a crianças em lares adotivos, ajudando-as a expressar emoções que ainda não podiam verbalizar. Jake se ofereceu como voluntário no banco de alimentos local, onde suas habilidades matemáticas ajudaram a otimizar a distribuição, enquanto sua empatia natural garantia que os clientes se sentissem respeitados em vez de lamentados. A mamãe adoraria ver o quanto ajudamos as pessoas, disse Emma uma noite, enquanto revisavam as cartas de agradecimento dos beneficiários das bolsas de estudo. Ela sempre dizia que o melhor de ter o suficiente era poder garantir que outras pessoas também tivessem o suficiente. David assentiu, lembrando a generosidade silenciosa de Sarah, muito antes que ele soubesse do fundo fiduciário. Ela havia doado anonimamente para famílias necessitadas. Ela havia dado aulas particulares a estudantes com dificuldades sem pagamento.
Ela havia visto a caridade como um privilégio em vez de uma obrigação. A fundação era simplesmente uma extensão dos valores que ela havia vivido todos os dias. De pé em seu jardim, enquanto o pôr-do-sol pintava o céu com suaves tons pastel, David refletiu sobre a jornada que os havia levado a este momento de paz. O despejo, que havia parecido uma catástrofe, havia se tornado o catalisador para descobrir sua verdadeira força. A riqueza, que poderia tê-los corrompido, havia se tornado uma ferramenta para criar uma mudança positiva. O anel de Sara ainda repousava na gaveta de sua cômoda, não mais como um símbolo de perda, mas como um lembrete de um amor que havia sido sábio o suficiente para planejar um futuro que ela não veria. Seu maior presente não havia sido o dinheiro, havia sido a fé de que sua família usaria qualquer recurso que possuíssem para tornar o mundo um lugar um pouco melhor. Enquanto Emma pintava perto da janela e Jake trabalhava em redações para bolsas de estudo e Lisa preparava o jantar com confortável eficiência, David entendeu que eles haviam alcançado algo raro, uma vida com propósito, construída sobre o amor, sustentada pela integridade e compartilhada com outros que precisavam de esperança. Eles eram, em todos os sentidos importantes, completamente felizes. E Jake, que às vezes preocupava. "O que está acontecendo?" ele perguntou, seus olhos escuros fixos em David. "Não sei, filho," David respondeu, "mas não vamos ficar aqui." Ele se virou para Margaret, sua voz baixa e firme. "Você não vai nos expulsar da nossa casa." "Esta não é sua casa, David," Margaret respondeu, sua voz um pouco menos confiante agora. "Nunca foi." "Você está errada," David disse, sua voz crescendo em volume. "Sara fez desta casa um lar. Ela a encheu de amor e risadas e memórias. E você não pode tirar isso de nós." Ele pegou as mãos de Emma e Jake. "Vamos," ele disse. "Vamos encontrar nosso próprio lar." Eles saíram da casa, deixando Margaret e Charles para trás, com os trabalhadores de mudança. David não olhou para trás. Ele sabia que Sara teria orgulho dele. Ele sabia que ela teria orgulho da família que eles haviam construído juntos. E ele sabia que eles encontrariam um novo lar, um lar que seria deles. A casa na Elm Street era um desastre. A tinta estava descascando, as janelas estavam quebradas e o telhado estava caindo aos pedaços. Mas David viu potencial nela. Ele viu um lugar onde ele e seus filhos poderiam começar de novo. Ele viu um lugar onde eles poderiam construir uma nova vida. Ele viu um lugar onde eles poderiam ser felizes. Ele passou as próximas semanas trabalhando na casa, consertando o telhado, pintando as paredes e substituindo as janelas. Emma e Jake o ajudaram, aprendendo a usar ferramentas e a trabalhar juntos. Eles riram e brincaram e contaram histórias. E, à medida que a casa se transformava, eles também se transformavam. Eles se tornaram mais fortes, mais confiantes e mais felizes. Eles se tornaram uma família. A casa na Elm Street era mais do que apenas uma casa. Era um símbolo de esperança. Era um símbolo de resiliência. Era um símbolo de amor. E era um símbolo da fé de Sara em David. Ela havia sabido que ele era forte o suficiente para superar qualquer coisa. Ela havia sabido que ele era capaz de construir uma boa vida para seus filhos. E ela havia sabido que ele era digno de seu amor. David olhou para seus filhos, seus rostos brilhando com suor e sujeira. Eles estavam cansados, mas estavam felizes. Eles estavam em casa. E David sabia que Sara estaria orgulhosa deles. Ele sabia que ela estaria orgulhosa da família que eles haviam construído juntos. E ele sabia que eles seriam felizes para sempre. A vida nem sempre é fácil, mas, com amor e resiliência, tudo é possível. A história de David Mitchell é um testemunho do poder do amor e da resiliência. É uma história sobre como superar a adversidade e construir uma vida melhor para si e para sua família.
É uma história sobre como encontrar esperança nos lugares mais inesperados. E é uma história sobre como o amor é a única coisa que realmente importa. O legado de Sarah vive em seus filhos e em seu marido. E é um legado de amor, resiliência e esperança. A casa na Elm Street é um símbolo desse legado. É um lugar onde o amor prospera, onde a resiliência é celebrada e onde a esperança nunca morre. É um lugar onde a família é tudo, e é um lugar onde a felicidade é encontrada em cada canto. A história de David Mitchell é um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança, e que com amor e resiliência, tudo é possível. É uma história que nos inspira a nunca desistir de nossos sonhos e a sempre lutar pelo que acreditamos. É uma história que nos lembra que a verdadeira riqueza não é medida em dinheiro, mas em amor, família e felicidade. E é uma história que nos ensina que o amor é a única coisa que realmente importa. A história de David Mitchell é uma história de triunfo sobre a adversidade. É uma história de amor, resiliência e esperança. E é uma história que nos inspirará por muitos anos. O fim.